Olá, aqui quem fala é Gen. Você está no canal Economic Gel e aqui trabalho com pedras. E aí, já parou para pensar o que carros elétricos, motores de avião e aço de alta resistência têm em comum? Parece uma pergunta meio maluca, né? Mas olha, a resposta conecta o nosso mundo super tecnológico com as profundezas da Terra. Sabe, toda essa tecnologia que a gente vê, que move o nosso futuro, depende de uns ingredientes-chave que, na maioria das vezes, a gente nem vê. Pois é, esses ingredientes são o níquel, o cobalto e o molibdênio. E é sobre eles que a gente vai conversar hoje. Vamos mergulhar na jornada geoeconômica desses três para entender como a gente encontra, como extrai e como usa esses metais que são, sem exagero, vitais para a nossa civilização moderna. Ok, vamos começar pelo níquel. Ele é tipo um verdadeiro pilar para um monte de indústria, sabe? Mas a jornada dele, desde lá da rocha bruta até virar um produto que a gente usa, é uma história e tanto, cheia de geologia bem complexa e, como a gente vai ver, até uma pitadinha de sorte. Para a gente ter uma ideia do valor do níquel, dá uma olhada nesse número aqui, 1,59%. Pode não parecer muita coisa, né? Mas olha, no mundo da mineração, isso é um teor super rico. É coisa de depósito de classe mundial, que é o caso de Voisey's Bay, no Canadá. É uma concentração assim que faz uma rocha comum virar um verdadeiro tesouro econômico. E a história de Voisey's Bay é incrível, porque ela mostra bem como funciona a exploração mineral na vida real. Imagina só, em 1994, tinha uma galera lá procurando por diamantes. Aí do nada, eles acabam tropeçando em algo que não tinha nada a ver. Um pedacinho de rocha com cara de enferrujada. Bom, esse achado, que foi pura sorte, levou a investigações mais sérias, com geofísica e tudo, e aí, bingo, descobriram uma riqueza imensa escondida bem ali de baixo. E o resultado? Um depósito de classe mundial de níquel, cobre e cobalto. É a prova de que às vezes os maiores tesouros aparecem quando você está procurando outra coisa, né? Então, aquele pedaço de rocha enferrujada tem nome, viu? Chama-se Gossen. Pensa nele como se fosse a pontinha de um iceberg geológico. É o que acontece quando minerais de sulfeto, tipo a pirita, entram em contato com o ar e a água e, bem, enferrujam. Essa mancha na superfície é como um grande sinal luminoso para os geólogos quase gritando: "Ei, cava aqui que tem coisa boa!" Mas, afinal, de onde vem todo esse níquel? Bom, existem basicamente dois caminhos geológicos. De um lado, a gente tem os depósitos sulfetados, como esse de Voisey's Bay, que nascem lá do fundo da Terra, direto do magma. Do outro lado, temos os depósitos lateríticos, que são um produto da superfície. Eles se formam com o tempo, tipo milhões de anos, com as chuvas tropicais lavando o solo e concentrando o níquel ali. Ou seja, duas origens totalmente diferentes que levam ao mesmo metal precioso. Agora vamos para o nosso segundo metal da lista, e aqui as coisas começam a se conectar de verdade. Chegou a vez do cobalto. Ele é tipo o parceiro silencioso, sabe? Mas olha, ele é absolutamente vital. Sem cobalto, pode esquecer a revolução dos carros elétricos. Simples assim. E assim como a gente fez com o níquel, vamos olhar para um número: 1,35%. Esse é o teor de cobalto que dá para tirar da pirita num depósito de cobre em Uganda. E a palavra-chave aqui é cobre. O mais importante não é nem o número em si, mas de onde ele vem. O fato de esse cobalto ser um brinde de uma mina de cobre diz tudo sobre a economia dele. E isso leva a gente para um ponto-chave. A produção de cobalto no mundo está totalmente amarrada na mineração de outros metais, principalmente níquel e cobre. É muito raro encontrar uma mina que existe só para tirar cobalto. E essa dependência cria um mercado super instável. Pensa bem, a sede do mundo por carros elétricos depende diretamente do mercado de cobre. É uma conexão econômica bem curiosa, para não dizer outra coisa. Então, onde é que os geólogos vão procurar cobalto? Os alvos são bem claros. Primeiro, naqueles mesmos depósitos lateríticos de níquel que a gente já falou. Segundo, em depósitos de cobre que têm origem vulcânica. E por fim, em casos bem mais raros, mais especiais, como lá em Boazer, no Marrocos, ele pode ser a estrela principal, sabe? O minério primário mesmo, em veios ligados a um tipo de rocha bem específico. E falando em rocha específica, isso nos leva a um nome meio complicado, mas fascinante: ultramáficas ofiolíticas. Calma. O jeito mais fácil de entender isso é pensar na dança das placas tectônicas. Imagina que são pedaços do fundo do oceano e até do manto da Terra que, ao invés de afundarem, foram meio que raspados e jogados para cima de um continente. E são exatamente essas rochas a fonte original de muitos depósitos de níquel e cobalto, como aquele de Boazer. Bom, para fechar nosso trio, chegamos ao molibdênio. Ele com certeza é o menos famoso dos três, né? Mas não se engane. O molibdênio é tipo o ingrediente secreto que dá uma força absurda pro aço.
É ele que faz o aço aguentar o tranco em projetos gigantescos de engenharia. A geologia do molibdênio também é bem particular. Na maioria das vezes, ele aparece em sistemas minerais enormes, os chamados depósitos porfiríticos. Mas ele também pode surgir em lugares mais inusitados, tipo associado a xisto bituminoso. E tem mais, ele tem um superpoder científico. O principal mineral dele, a molibdenita, funciona como um relógio geológico. Os cientistas conseguem usar ela para datar com uma precisão incrível quando o depósito se formou. É fantástico! Então, vamos amarrar tudo isso. Cada um desses metais tem uma função crucial. O níquel entra com a resistência e principalmente com a capacidade de armazenar energia. Pensa nas baterias. O cobalto garante que essas baterias tenham potência e estabilidade e que aguentem o calor. E o molibdênio, ele é o cara da dureza, da durabilidade, o que faz nossas máquinas e estruturas aguentarem firme por muito tempo. É o trio perfeito. E tudo isso nos leva a uma pergunta que vai definir nosso futuro, né? A gente precisa de energia limpa, a gente quer mais tecnologia e tudo isso depende desses 3 metais. Então, a grande questão é como a gente vai garantir o fornecimento deles de forma sustentável. Entender a geologia e a economia por trás deles não é só curiosidade, é uma necessidade para a gente conseguir planejar o futuro. E aí, curtiu essa jornada pelos metais estratégicos? Se a resposta for sim, então venha fazer parte da nossa legião de geoeconomistas. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para não perder nada e segue o Economic Geo nas redes sociais para a gente continuar essa conversa sobre geologia econômica. Um abraço e até a próxima!